galera, beleza? Alucard na área aqui novamente. Estamos na Matilha Board Games, pronto para trazer mais um vídeo para vocês aí, galera. E hoje nós vamos trazer aqui, né, as regras, galera, de um jogão, um jogo que eu gosto bastante, tá, galera? É o Mage Knight. Edição definitiva aqui, né? Trazido pela Galápagos Jogos no Brasil. Jogão, tá, galera? Ó, sensacional aqui o Mage Knight. Vale muito a pena aí esse jogo. É um dos jogos que eu considero na minha coleção um dos melhores que eu tenho para jogar solo. Ele funciona muito bem jogando solo, ele te desafia muito bem, né? E você não tem que gerenciar muita coisa ao mesmo tempo, né? Então acho que isso facilita aí para você jogar solo. Aí o Mage Knight é uma experiência bacana. Se você não conhece, fica aí no vídeo para você conhecer, entender um pouco das regras do Mage Knight. E antes da gente começar então essa explicação das regras desse jogaço, não esqueça de deixar o like aí para ajudar a gente no canal. Não se esqueça de se inscrever, né? Aí se inscreve no canal para me ajudar. Isso vai me ajudar bastante se você se inscrever no canal. Vai ajudar o canal a crescer e consequentemente ajudar a comunidade a crescer, tá, galera? Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever. E sem mais delongas, vamos lá então para a explicação das regras do Mage Knight. Beleza, então galera, estamos aqui na mesa, né, pronto para começarmos aí a explicação então, né, das regras aqui do Mage Knight, tá, galera? É um jogo bastante complexo, tá? Eu vou tentar aí dividir da melhor forma possível a explicação dessas regras, tá? Vou começar falando aí primeiramente, né, um pouco do objetivo do jogo, né, de como funciona o jogo, tentar passar uma visão geral aí antes de a gente entrar em um detalhamento maior das regras, tá, galera? Em Mage Knight você escolhe, tá, um dos personagens disponíveis no jogo. Eu separei aqui, né, a Wolfhawk. Se você tem a versão definitiva, né, a edição, né, que saiu aí pela Galápagos no Brasil, você vai ter essa personagem aqui que faz parte da expansão, né? Então você vai pegar juntamente com a miniatura do personagem essa carta dela junto com as cartas de poderes, né? Por que tem duas cartas de poder, tá, galera? É porque quando tem esse rostinho branco aqui, é utilizado em jogos cooperativos, e quando tem esse rostinho preto aqui nessa habilidade, é utilizado em jogos aí PVP, né? Player contra player. Então, dependendo da modalidade que você estiver jogando, você escolhe aí, né, essa carta de poder que lhe corresponde. Você vai precisar também desses símbolos aqui de acordo com o brasão do seu personagem, tá? Um personagem ele vem com um desses brasões branco, desse outro lado, branco não, né, sem nenhum, nada estampado, que indica suas fichas de comando, tá, galera? Eu vou explicar o que são essas fichas de comando. E você também tem mais aqui desses, ó. Tá vendo que eles têm, né, mais brasão aqui, beleza? E essas outras fichas de comando aqui, galera, vão definir a sua armadura, tá? No primeiro espacinho aqui, e o tamanho da sua mão, que consequentemente também é a sua vida, tá? Aqui em Mage Knight, a quantidade de danos que você pode receber até ser nocauteado aí no jogo, beleza, galera? Então aqui você pode ver que bem aqui embaixo, ó, tem o nível 1 e nível 2. Então no nível 1 e nível 2 você terá essas estatísticas. Ao passar para o nível 3, você vai retirar essa fichinha. E tá vendo que agora, ó, é do nível 3 ao nível 4, a armadura aumentou, né? E essa fichinha que você tirou, você vai virar ela e ela vai virar outra ficha de comando. Você vai ter uma ficha de comando adicional que você vai adicionar na sua área de jogo, tá? Você vai colocar ela na sua área de jogo aqui, junto com as suas outras fichas de comando, conforme você passa de nível, tá, galera? E também você vai pegar o deck básico, né, do seu personagem, tá, galera? O deck básico do seu personagem, ele vem
com os símbolos aqui, né, indicativo do seu personagem. Tá vendo que é o mesmo símbolo do brasão aqui, né, da Wolf Hawk. Esse mesmo símbolo a gente tem aqui em cima, né, na parte superior da carta aqui, ó. Tá vendo? Então você vai separar as 16 cartas, tá, galera? São 16 cartas que vem no deck inicial de cada personagem. Onde, galera, só 2 dessas cartas são diferentes das cartas dos outros personagens na maioria das vezes, tá? O que muda, por exemplo, geralmente são as cartas que tem a arte da personagem. Tá vendo que essa carta aqui tem a arte da Wolfhawk, né? Pulando aí, saltando, né? E essa daqui também, né, ó, tá vendo? Tem a arte da Wolfhawk, são as cartas que são diferenciadas. As outras cartas geralmente são genéricas para todos os personagens, tá, pessoal? O que vai mudar é que durante o jogo você vai adquirindo mais cartas e vai deixando aí o seu deck diferente dos outros jogadores e também os poderes que você vai adquirindo aí conforme você sobe de nível, que nós vamos explicar. Então, escolhido aí o seu personagem, você precisa entender que em Mage Knight, né, o objetivo do jogo na maioria das missões é dominar cidades, né? Você conseguir conquistar as cidades aí que tem no jogo. Tem outros modos de jogo, tá, galera? Outras modalidades, mas a gente vai ficar só aqui nesse conceito de dominar cidades, porque o jogo já tem bastante regra e não vale a pena ficar entrando nessas variantes de regra aí que não vão agregar em nada no momento para nós aqui, né, de aprendizado de regra. Em tudo que você faz em Mage Knight, galera, é por cartas, assim como em Gloomhaven, né? Se você já jogou Gloomhaven, você faz as suas ações por meio das cartas. E em Mage Knight também, você pode ver que essa carta aqui da Wolfhawk, né? Ela dá aí movimento 2, né? Ou movimento 4 se for usada a parte de baixo da carta, que eu vou explicar como é que você faz isso. Enfim, todas as suas jogadas no jogo são feitas por meio dessas cartas de ação, tá? Você anda, você ataca, você luta com os inimigos, você interage, né, com as cidades, com as localidades, tudo por meio dessas cartas, tá, galera? Então as ações no jogo é comandada por essas cartas. E você tem aí um número de rodadas geralmente determinado pelo cenário. Essas rodadas são marcadas, tá, galera, como dia, tá? Pode ver que nós temos um tabuleiro aqui de dia e um tabuleiro de noite. Normalmente o jogo dura um número de dias e noites, tá? Aí no final desses dias e dessas noites, você precisa ter cumprido aí os objetivos da missão para ter sido bem sucedido ou não. E também tem um sistema de pontuação aí que você pode pontuar para saber qual foi o jogador que mais pontuou, né, no final da partida. Beleza, galera? A visão geral aí, né, de Mage Knight é isso aí. O grande diferencial do Mage Knight, galera, é que, cara, pra mim, ele é um dos melhores jogos que eu tenho para se jogar solo. Ele funciona muito bem solo. Já não dá para dizer o mesmo com muitos jogadores, tá? Porque o tempo de espera até chegar a sua vez para jogar pode se tornar muito alto dependendo dos jogadores que você estiver jogando, tá? Se for jogadores inexperientes, eles vão demorar um pouco para fazer a jogada deles. E isso aí pode demorar às vezes até de 10 a 15 minutos. E é bastante tempo que você fica esperando para jogar. Então, é recomendado aí, né, jogar Mage Knight com bastante paciência se você estiver jogando com pessoas novas. Ele é um jogo pesado, né, e as pessoas podem ter um pouco de dificuldade aí para pegar o ritmo do jogo. Mas depois que todo mundo pega, o jogo flui muito bem, tá, galera? Mas eu gosto do Mage Knight, jogo o Mage Knight com o meu grupo, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu acho que no quesito jogar solo, o Mage Knight é o melhor jogo que eu tenho da minha coleção para isso, tá? Ele funciona muito bem solo. E tanto solo quanto jogando no modo cooperativo, o jogo tem uma mecânica de jogador fictício, tá, galera? Ou dumb player aí, né? Dependendo da sua versão do Mage Knight. Esse jogador fictício, ele serve para acelerar o jogo de modo que os jogadores jogando sozinho ou cooperativo não fiquem aí enrolando, né, sem queimar suas cartas para conseguir otimizar o máximo possível o jogo, como se fosse um cronômetro, tá?
Eu vou explicar como funciona esse jogador fictício, porque se você for jogar sozinho ou cooperativo, você sempre vai precisar dele, tá? Depois que todos os jogadores escolheram aí, né, os seus personagens e tal, pode ver que as miniaturas do Mage Knight vêm pintadinhas, né? Não é lá aquela pintura top, tá, galera? Mas vem pintada, né? Já é alguma coisa. E então para o jogador fictício, pessoal, vai funcionar da seguinte maneira: depois que todo mundo tiver escolhido aí os seus personagens, vocês vão escolher um dentre os que sobrou para ser o jogador fictício, tá? E você vai precisar da carta de identificação, né, dele. No caso aqui a gente escolheu o Noroas, vai ser o jogador fictício. E você não vai precisar das cartas de poder dele, tá? Essas aqui você pode retirar. E você também vai precisar das 16 cartas básicas desse personagem, tá? Das 16 cartas básicas que vão formar o deck desse personagem. E aqui embaixo, na ficha do personagem, pode ver que a gente tem alguns cristais, né? Indicando aqui cores de cristais. Um verde e dois brancos. Você precisa então pegar cristais dessas cores, tá, galera? E colocar em cima da carta dele, tá? Um verde, né, e dois cristais brancos. Deixa eu achar mais um branco aqui. Pronto, tá? Dois verdes e um verde e dois brancos. E como que funciona? Tá? Você vai, se for dia, né, e você estiver distribuindo as cartas táticas, ou como o jogador fictício recebe a carta tática, o que vai mandar é a missão que você estiver jogando, tá? Vai depender se é conquista, que tipo de missão você está jogando. Mas independente, né, ele vai receber uma carta tática, que essa carta tática para ele vai definir somente a iniciativa dele. Você pode ver que essa carta tática é a 6, né? Então vai definir somente a iniciativa dele, na ordem aí que a gente vai colocar a iniciativa que ele vai jogar, né? E que os outros jogadores, ou você, se estiver jogando solo, vai jogar. Quando chegar então a vez do Dumb Player jogar, galera, ele vai comprar 3 cartas, tá? Você vai comprar 3 cartas do deck dele e você vai se atentar somente à última carta comprada, tá? Se a última carta comprada for da cor de um dos cristais que ele possua aqui, que é o caso, eu acabei de comprar uma carta branca, né? E ele tem 2 cristais brancos. Você tem que comprar um número de cartas adicionais igual à quantidade de cristais daquela cor que o Dumb Player possui aqui na ficha dele de jogo. Então, como ele tem 2 cristais brancos, eu teria que comprar mais 2 cartas adicionais. Tá, galera? E aí eu não olho mais a última carta, tá? Depois de ter comprado as cartas adicionais. Só quando eu compro as 3 primeiras cartas. O que acontece então, galera? Quando o Dumb Player precisar comprar cartas e não houver cartas no deck dele para comprar, ele anuncia o fim da rodada, ou seja, o turno vai encerrar naquele momento. Eu vou explicar o que é o fim da rodada mais para frente, mas basicamente é o encerramento do turno que você tiver na sua mão. Você vai perder se você não jogar nessa última rodada, tá? Porque quando anuncia o fim da rodada, todos os jogadores aí podem fazer uma última jogada, até que volte novamente no jogador que iniciou o fim da rodada, tá? Então, mas e se o Dumb Player tivesse uma carta só e ele precisasse comprar 3, né? Porque todo começo do turno dele ele compra 3, galera. Ele compraria uma dessas cartas, tá? Que é o que ele tem disponível. E só na próxima rodada, que ele não tem cartas, que ele compraria, anunciaria então o fim da rodada. Beleza? Fora isso aqui, você vai ter no jogo, né, as cartas de ação avançadas, tá bom? E as cartas de feitiço, tá? Que eu vou explicar no setup como é que monta essa pilha aqui, como funciona essas cartas. Mas o Dumb Player, você sempre vai ter 3 dessas cartas disponíveis, né? Aqui, ó, vai ser basicamente assim, ó. Vou tentar posicionar aqui de modo que vocês consigam ver, tá? Vai ser basicamente assim, você vai ter essas 3 cartas disponíveis aqui, tá, galera? E também o mesmo vai acontecer com as cartas de feitiço, tá? Você vai ter 3 cartas abertas também de feitiço aqui,
tá? Vou posicionar aqui para vocês entenderem como é. Depois, na hora de montar o setup, eu explico isso aqui direitinho, tá? Toda vez que termina um dia, né, ou uma noite, o jogo pede para que você desloque, que você ande essas cartas. De que forma? A última carta do deck de feitiço, você retira ela e coloca ela debaixo do deck de feitiço. Desloca essas duas cartas, tá? E compra uma nova carta aqui em cima, tá? Você vai fazer esse procedimento. O mesmo vai acontecer aqui nesse deck. Você tem que fazer isso todo fim da rodada, tá? A diferença é que quando você estiver jogando cooperativo ou solo, a última carta de ação avançada, tá? Não vai para debaixo do deck, e sim vai para o deck do Dumb Player, beleza? O Dumb Player vai ter uma carta a mais no deck dele aqui. E a última carta que estava aqui do deck de feitiço, ela vai para debaixo do deck de feitiço normalmente, só que antes você vai acrescentar a área de cristais do Dummy Player, um cristal da cor, tá? No caso aqui vermelho, do feitiço que estava por último aqui, antes de colocar ele por debaixo dos outros feitiços. Então, o Dummy Player teria aí mais um cristal, né? Agora vermelho, aí aumentando a possibilidade de compras de cartas aqui, de acordo com a cor do cristal, para ele descartar cartas mais rápido, mas isso também aumenta em 1, né, a carta dele aqui, aumentando um pouco mais, durando, né, um pouco mais o deck do Dumb Player. Beleza, galera? Essas então são as regras do Dumb Player. Se você for jogar solo ou se você for jogar co-op, você vai precisar do Dumb Player aí na sua partida. Tranquilo, galera? Espero que tenha dado para entender aí o Dumb Player. Vamos agora então, né, explicar aqui esse tabuleiro aqui e montar, né, o setup inicial do jogo aqui, né? O Mage Knight é um jogo que usa bastante a mesa, tá, galera? Então eu vou montar o setup, vou ensinar o setup, depois eu vou deixar ele de lado aqui para poder explicar um pouco, né, o restante aí das regras, tá? O Mage Knight vem com esse tabuleirão aqui, ó, tá? Esse tabuleirão que vai ter várias informações pertinentes aqui no jogo, tá? Que vão ser controladas por esse tabuleiro. Cada jogador, quando escolhe o seu personagem, tá? Ele vai pegar um número aqui, ó, desses shieldzinhos, né? Esses tokens aqui com o brasão do seu personagem. Ele vai pegar todos esses brasões aqui, né, dele, que ele vai marcar várias coisas no tabuleiro. E ele também vai marcar aqui, nesse tabuleiro aqui, né? Primeiramente ele vai colocar um brasãozinho dele no 0, tá? Aqui, galera, é a fama do seu Mage Knight, né? Do quanto o seu Cavaleiro Mago tá famoso no reino aí. Traduzindo essa fama é a sua experiência. Cada vez que você passar aqui para uma nova coluna, você vai ganhar um nível, tá, galera? E todo nível par do seu personagem, você vai ganhar uma carta de habilidade, uma carta de ação avançada e uma habilidade, um poder do seu personagem. Todo nível ímpar, você vai trocar, lembra que eu mostrei aqui no comecinho, ó? Você vai trocar essa ficha aqui de armadura, né, e tamanho de mão, e vai ganhar uma nova ficha de comando, né, e vai aumentar também aí a sua armadura ou seu tamanho de mão, que eu vou explicar aí depois o que são as fichas de comando. E o outro tokenzinho aqui seu, você vai colocar aqui no 0, tá? Que vai marcar sua reputação no reino aqui, né? Com o quão bom ou ruim, né, é a sua reputação no reino de Mage Knight, tá? Quanto mais você vai adquirindo reputação positiva, ou seja, vindo pro lado do joinha dourado aqui, você vai ganhar bônus aqui, tá vendo? Mais 1, mais 2, mais 2, mais 3, mais 5 no final. Na sua influência, toda ação que você for usar a influência, você vai poder adicionar esse bônus aqui. Eu vou explicar aí, né, mais pra frente o para que usa a influência e como é, né, que você utiliza ela. O mesmo vale se você tiver negativo, você vai tomar uma penalidade nas ações que usam a sua influência, né?
Influência no jogo, você pode recrutar, né, aliados para combater junto com você aí. Você pode comprar, né, feitiços, você pode comprar cartas de ação avançada. Então você teria aí um bônus ou uma penalidade para isso, de acordo com a sua reputação no jogo. Então o que esse tabuleiro vai controlar é isso aí, tá, galera? A fama, que é a sua experiência, né? O quanto você vai subindo de nível aqui. Se tivesse mais jogadores jogando aqui, né? Eles dividiriam aqui os espaços, né? Com os escudinhos dele, tá? O jogador fictício não põe esses escudos aqui. A única coisa do jogador fictício que a gente usa é aquelas cartas que eu mostrei lá, né? A ficha dele e as cartas de ação avançada dele. Então, se tivesse mais players, vocês dividiriam aqui esses espaços e cada player ia andando, né, com o seu token aí, né, com o seu brasão, melhor dizendo, para os espaços correspondentes aí. Então, esse tabuleiro aqui serve para isso aqui, tá, galera? Esse tabuleiro aqui é o tabuleiro de dia e o tabuleiro de noite, tá? Quando tiver de dia, nós vamos deixar esse tabuleiro virado no dia. Quando passar a noite, que tem todo um setup, né, a se fazer a cada vez que muda de rodada, nós vamos virar esse tabuleiro para a noite. Além de dia e noite, né, esse tabuleiro aqui tem os custos, né, para você andar em cada terreno, tá? Um resuminho para cada jogador aí, né, ver quanto custa para você entrar em cada terreno. Eu vou explicar isso quando eu estiver explicando o movimento, tá, galera? E aqui também vai estar a pool de mana, né, os dados, né, da pool de mana, da onde os jogadores podem coletar por rodada, né, um desses dados para utilizar aí, que eu vou explicar como é que funciona, tá? Então, como eu monto, né, essa pool de mana inicial, tá, galera? Para você montar essa pool de mana inicial, aqui acho no jogo, o jogo chama de fonte, né? Você precisa contar o número de jogadores mais 2, vai ser a quantidade de dados que terá aqui na nossa fonte, né, de mana disponível aí para os jogadores. O jogador fictício não entra nessa contagem, tá, galera? Então, se você estiver jogando solo, consequentemente será 2 mais 1, que é o número de jogadores, né? Vai ser o número de dados na fonte. Ou se você estiver jogando em 2, vão ser 4, não é? 2 mais 2, ok? Então, se estivéssemos aí jogando solo, não é? Teríamos 3 dados disponíveis na nossa fonte. E você precisa então rolar esses 3 dados, tá? E deixá-los aqui na fonte. Se acontecesse, galera, como aconteceu aqui, de dia eu tirei um dado preto, uma mana de escuridão, esse dado de dia está queimado, ele vai vir aqui para a área da noite aqui, ó, desenhadinho no tabuleiro aqui, e você não pode usar dados da noite durante o dia. Então esse dado está queimado. Existem algumas cartas que permitem você rerolar alguns dados da fonte, e você pode então depois, né, rerolar esse dado queimado aqui para obter aí, né, um resultado melhor, porque você não vai poder usar esses dados, tá, galera? Esses dados, galera, eles são mana, né, que os jogadores podem usar, cada um pode usar um dado desse na sua vez, por regra padrão. Mas existem cartas que permitem você usar mais de um desses dados, tá? Mas por regra padrão é um dado desse que você pode usar. E essa mana é uma mana que não foi cristalizada, tá? O que é a diferença disso? Você viu que o jogo tem alguns cristalzinhos, né? Vermelho, aqui ó, dourado, né? Deixa eu pegar mais aqui para vocês verem, ó. Tá? Isso aqui é mana cristalizada, tá? E essa aqui é a mana como se fosse a mana na sua essência pura, ainda ela não foi aprisionada. Qual que é a diferença disso no jogo? Quando você gera uma mana que ela vem assim no dado, tá? Ela não é uma mana cristalizada, ou seja, o jogo não mandou você gerar um cristal. Essa mana tem que ser gasta no turno, na jogada, né? Na verdade, no turno, né? Na jogada que você está. Se você, por exemplo, pegou essa mana azul da fonte e você não usou essa mana azul da fonte nessa sua rodada, essa mana se dissipou, se perdeu. Você não vai poder usar ela em rodadas, em jogadas futuras suas.
Então você tem que utilizá-la na rodada que você pegou. Toda mana que é assim pelo dado, ela dura somente uma jogada sua, tá? Somente um turno seu. Se você não usou naquele turno, você perde, independente de quantas manas dessa você tenha gerado. Já as manas que são cristalizadas, né, que vem na forma de cristal, o poder da mana está preso aqui, né, está contido dentro do cristal. Então essas manas elas vão para sua área de jogo aqui, né, do seu personagem. Deixa eu mostrar para vocês, ó, elas vão vir para essa área aqui do personagem, tá? E você pode usar elas a qualquer momento na partida, tá? Essa é a diferença. Você pode pagar daqui uma mana da cor específica a qualquer momento, tá, galera? Só existe uma regra aí que você precisa se atentar, é que você não pode ter mais do que 3 cristais de cada cor nessa área. Se por um exemplo, se eu tivesse 3 vermelhos aqui, eu não poderia ganhar um quarto cristal vermelho, tá? Mas eu posso ter vários cristais de várias cores, desde que eu não ultrapasse 3 da mesma cor. E essa mana cristalizada, eu posso usar ela aí a qualquer momento que me for mais viável na partida, tá, pessoal? Eu não preciso ficar aí, né, esperando. Eu não preciso depender, né, na verdade, de usar a mana no momento que eu preciso. Eu consigo planejar melhor a minha ação. Mas as manas daqui da fonte e qualquer outro tipo de mana que você adiciona que ela não seja cristalizada, você tem que usar nessa rodada, tá? Por exemplo, ó, eu vou pegar uma carta aqui, ó. Essa carta aqui, a ação de cima dela diz que você ganha um marcador de mana vermelho, azul ou branco. Você escolhe. Quando você ganhar esse marcador, você vai pegar um dos dados de mana que estão fora do jogo, né? Ou seja, que não estão na fonte, e você vai escolher a cor que você quer em questão ali e você vai pôr na sua área de jogo, certo? Se você não utilizar esse dado nesse turno, você vai perder esse efeito, ok? Diferente se fosse um cristal aqui na sua carta de personagem, que se esse cristal estivesse aqui, esse cristal vermelho, eu poderia usar ele no momento mais oportuno para mim. Beleza, galera? Então a fonte aqui, né, é sempre número de jogadores mais 2 dados que vão estar contidos na fonte, beleza? E essa fonte ela muda, né? Quando ela for para noite, o mesmo vale se eu tirar a mana dourada, né, ou a mana do sol. Se eu tirar a mana do sol à noite, ela vai vir aqui para a área de queimada, porque eu nunca posso usar uma mana de sol, ou seja, uma mana do dia, durante a noite, tá, galera? Tem que prestar atenção nisso daí. Outra coisa importante sobre as manas, né? Todas as manas de cores básicas no jogo, né? Ou seja, branco, azul, verde e vermelho, são usadas aí, né, para jogar sempre os efeitos avançados das cartas. Você pode ver que toda carta ela tem uma descrição aqui, tá vendo? Mais branco. E ela tem uma descrição aqui nessa parte mais azul, porque essa carta é azul, indicando que se você pagar uma mana azul, você vai jogar o efeito de baixo da carta, ou seja, o efeito mais forte da carta, tá? Aqui, por exemplo, na vermelha, ó, a mesma coisa. Quando você paga uma mana, você usa o efeito avançado da carta, o efeito mais poderoso da carta. Então as manas de cores básicas são utilizadas para pagar esses efeitos aí, tá? A mana de cor dourada ou sol é um coringa. Você pode usar ela para gerar qualquer cor básica, tá, galera? Não pode usar ela para gerar uma mana negra, né, de escuridão, somente as cores básicas. Então ela é um coringa, com ela você consegue pagar qualquer cor básica. A mana da noite, tá? Ela tem um efeito muito bacana. A mana da noite, ela serve para você usar os feitiços, tá, galera? No efeito avançado dele, tá vendo? Aqui o efeito avançado do feitiço, que é o efeito mais poderoso, você precisa pagar uma mana azul e uma preta. E os efeitos avançados do feitiço, por regra, né, normalmente só podem ser utilizados à noite, não é? Porque você só pode usar manas negras à noite, onde os cavaleiros magos se tornam mais poderosos aí e podem invocar feitiços mais fortes. Beleza, então, galera, esse aqui foi o tabuleiro aqui, né, de dia e noite, que vai usar para contar as nossas rodadas aí, onde também vai ficar a nossa fonte de mana,
Beleza? Explicado aí também então a fonte de mana. Vamos falar aqui das cartas de ação avançadas agora, tá, galera? As cartas de ação avançada, galera, são cartas, tá? Que são mais fortes do que as cartas básicas que vêm nos personagens, né? E o jogo tem bastante cartas dessa, tá? Que dá pra você montar aí, né? Ó, pra vocês terem noção a quantidade de cartas, né? Eu tô com aquele sleeve mais grosso pro meu Mage Knight, tá? Mas ainda assim é bastante cartas, tá? Que forma aí as cartas de ação avançada. As cartas de ação avançada você pode adquirir de diversas formas no jogo, tá, galera? Você pode comprar elas por meio de interação em alguns locais. Eu não vou entrar na regra da interação de cada local, tá? Por quê? Porque, pessoal, o jogo, ó, ele vem, cada cartinha dessa é um local no jogo, tá vendo? Que explica o que que o local faz. Então, cara, você imagina o tamanho que não ia ficar esse vídeo se eu fosse explicar, né, um por um aqui, certo? Então, eu vou explicar as regras de uma maneira geral, tá? E depois eu vou fazer uma gameplay jogando, aonde vai aparecer com mais detalhes, né, cada um desses locais, o que a gente pode fazer e por aí vai, tá? Então, você pode adquirir também essas cartas de ação avançada por meio da interação com alguns desses locais disponíveis no jogo. E também a cada vez que você adquire um nível par, tá, galera? Toda vez que você adquirir um nível par, 2, 4, 6, você vai poder escolher uma dessas cartas de ação avançada. E essas cartas funcionam assim, tá, pessoal? Você vai sempre deixar 3 cartas, como eu havia dito no começo aqui, tá? Ó, 3 cartas. Beleza? Se um jogador escolhe uma dessas cartas, vamos supor que ele pega essa carta do meio aqui, tá? Ele vai escolher o conto heróico aqui. Ele desce todas as outras cartas e imediatamente compra e repõe aqui uma nova carta, tá? Na oferta de cartas avançadas, tá? Então o setup inicial desse deck são sempre 3 cartas à mostra. E cada vez que for comprada uma dessas cartas, você precisa repor descendo as outras aí, para que você possa aí deixar sempre nas ordens certas essas cartas. E o jogador em questão que pegou essa carta vai colocar a carta no deck dele, tá? E vai ter uma carta a mais aí. São cartas mais avançadas. O mesmo vale para as cartas de feitiço. Funciona exatamente da mesma maneira, tá, galera? São feitiços. A diferença é que o feitiço você não ganha quando você sobe de nível, tá? O feitiço você ganha de alguns modos aí no jogo. E também você pode comprá-los com interação em alguns locais, tá? Mas no geral funciona da mesma forma. Toda vez que você tiver que escolher um feitiço daqui, você vai pegar, vai descer o restante e vai comprar o próximo e vai deixar disponível aí para todos os jogadores. Beleza, galera? Funciona assim então. As cartas de ação avançada e as cartas de feitiço. Não tem muito segredo, tá? As cartas de ação avançada funcionam como uma carta normal sua, ok? E ela tem aqui, né, uma ação normal, né, branca, e uma ação aqui verde, né, que é a ação que você paga a mana para jogar o efeito mais avançado, como uma carta normal. E ela tem aqui também essa iconografia, tá vendo? Esses vários símbolozinhos aqui que dizem, né, que tipo que essa carta é. Ela pode ser usada lá, ó, a botinha que é para movimentar, o rostinho que é para fazer interação com influência e as espadinhas que é para lutar, para combate, né? Ela pode ser usada dessa maneira aí. Em que ações ela pode ser usada, tá? Por exemplo, essa daqui, ó, tem as espadinhas, quer dizer que só pode ser usada durante o combate, né? Eu não posso usar em uma outra ação que não seja uma ação de combate. E os feitiços, eles funcionam de forma semelhante, tá? A parte de cima do feitiço eu pago a mana verde. O feitiço eu sempre tenho que pagar uma mana para invocar ele, né? Então eu pago uma mana verde para fazer a ação de cima. E se estiver à noite eu posso pagar uma verde e uma preta para fazer a ação de baixo, que normalmente é uma ação muito mais poderosa, né? E dá uma grande vantagem no jogo aí. Beleza? Então essas foram as cartas de ação avançada e as cartas de feitiço. Vamos falar agora do deck de unidades, tá, galera?
vamos falar a respeito do deck de unidades agora. O deck de unidades, pessoal, funciona da seguinte forma, tá? A gente tem um deck aqui prateado, como vocês podem ver, e um deck dourado, tá? O deck prateado são as unidades básicas, ok? E o deck prateado são as unidades avançadas. As unidades avançadas, elas só entram no jogo quando a primeira peça, tá, de mapa com esse verso aqui, ó, tá, com o verso marrom, você tá vendo que nós temos as peças aqui, ó, de campo que são verde, né? E essas peças com o verso marrom. Então, as unidades avançadas só entram no jogo quando essa peça aqui do verso marrom, a primeira delas tiver sido comprada, tá? Tiver sido colocada no mapa, tiver sido revelada no mapa. Aí então o jogo terá unidades mais fortes. Entrará na oferta de unidades as unidades avançadas, tá? Mas inicialmente elas não vão estar no jogo, tá? Inicialmente no jogo nós só teremos as unidades básicas, ok? E as unidades básicas são geradas igual à fonte de dados, tá? Número de jogadores mais 2. Lembrando que novamente o Dump Player não conta nisso aqui. Então, se eu estou jogando solo, 3 cartas de unidades vão ser reveladas, tá? Vão estar disponíveis para compra aqui na oferta de unidades. Diferente da oferta de feitiço e de ação avançada, ao comprar uma unidade, eu não reponho ela, eu não compro outra para pôr no lugar dela, tá, galera? Fica lá até o final da rodada sem disponibilidade, tá? Se eu comprar as 3 aqui, vai ficar vazio, não vai ter mais nenhuma unidade para comprar. Tá? E as unidades, pessoal, elas funcionam da seguinte forma, tá? Aqui em cima a gente tem o nível da unidade, você precisa saber o nível da sua unidade, porque para curar a sua unidade você vai ter que ter um custo para cada nível da unidade, tá, ok? Tem o valor que você paga para comprar a unidade, aqui no caso esse rosto, né? É o atributo influência, como eu disse no início, você usa a influência para comprar as cartas, então você paga 7 de influência aqui para poder comprar essa unidade aqui dos golems guardiões. Aqui nessa tira está escrito aonde eu posso comprar essa unidade. Para eu comprar o golem guardião, eu preciso estar em um desses locais para poder comprar ela. E esse local não pode estar com o inimigo, né? Eu tenho que ter dominado, conquistado esse local ou outro jogador, para que eu possa entrar lá e fazer uma ação que eu vou usar aqui a minha influência, podendo comprar os golems guardiões. No caso dos golems guardiões, eles podem ser comprados nas torres de mago, né? Ou eles podem ser comprados na fortaleza. Então, em um desses locais eu poderia comprar eles. Aqui nós temos o valor de armadura do mago, dos golems guardiões. Aqui indica que ele tem uma resistência física, que eu vou entrar em detalhes na parte de combate a respeito disso, ok? E aqui as ações que ele pode fazer quando eu uso uma ficha de comando neles. Lembra lá a ficha de comando? Inicialmente, cada ficha de comando tem que ser atribuída a uma dessas unidades, tá, pessoal? Quando você usa uma dessas unidades, você vai colocar a sua ficha de comando sobre elas, indicando que você escolheu uma das habilidades dela para usar, e você não vai poder utilizar novamente até que essa ficha de comando tenha sido retirada de cima dela. Logo, entende-se que você só pode ter uma quantidade de unidades igual ao número de fichas de comando que você tem, entendeu? Então, por isso que quando você sobe de nível, aqui, não é? Lembra que nós vimos que a cada nível ímpar nós vamos mudar aqui. Isso aqui vai se tornar uma ficha de unidade. Isso quer dizer que eu vou poder agora ter 2 unidades. E assim, consequentemente, conforme eu vou subindo aí de nível, aumentando o número de unidades que eu posso controlar. Tá, galera? A unidade ela pode me ajudar em combate, como você pode ver aqui. Tem unidades que dão movimento, ou seja, elas dão os mais variados bônus possíveis. E na parte de combate também eu vou explicar como que elas podem ser usadas no combate, como elas podem sofrer dano por você, né? Temos aí uma grande gama de utilidades aí para as unidades, ok? Então a oferta de unidades também tem que ser montada inicialmente no setup, lembrando que são 2 cartas mais o número de jogadores disponíveis na oferta de unidade. Não se compra, não se repõe uma unidade comprada até o final da rodada.
E as unidades avançadas só entram no jogo quando você compra uma tile aqui da marrom, tá? Quando ela tiver revelada no mapa, você vai poder então colocar as unidades avançadas aqui no seu deck, na sua oferta, né, de unidades. E quando isso acontecer, você vai intercalar, tá, galera? Se é 3 unidades que eu posso ter, eu vou comprar então essas unidades de forma intercalada, tá? Então quando eu agora tenho as unidades avançadas disponíveis, eu compro uma unidade convencional, uma unidade avançada, uma unidade convencional, e se tivesse mais jogadores eu continuaria comprando, mas basicamente para um jogador seria assim, tá? Intercala aí entre as unidades avançadas e as unidades convencionais. Beleza, galera? É assim então que funciona aí, né, as unidades em Mage Knight, ok? Terminamos aí também agora a parte de unidades, né, a explicação das unidades. O deck de artefatos, tá, galera? O deck de artefatos também, no jogo você pode adquirir aí um grande número de artefatos, que são artefatos poderosos, que pode ajudar o seu cavaleiro mago a conseguir cada vez mais fama aí no reino. Toda vez que você tiver que comprar um artefato, você vai comprar duas cartas desse deck, tá? Vai escolher ficar com uma e a outra carta você vai colocar por debaixo do deck. E essa carta, uma carta escolhida, fica com você. Diferente das outras cartas, os artefatos não têm oferta, né? Você não compra um número de artefatos para mostrar. Esse deck fica sempre fechado. Quando você precisar comprar um artefato, você compra duas cartas, escolhe uma delas e a outra carta você vai colocar por baixo aqui, fechando aí então a compra do seu artefato, que é mais um deck aí disponível em Mage Knight para montar o nosso setup. Depois, galera, nós vamos ter as cartas táticas, tá? Se você tiver em uma rodada de dia, você vai comprar as cartas táticas de dia. Se você estiver numa rodada de noite, você vai comprar as cartas táticas de noite, tá? Depois de todo o setup preparado, a primeira coisa que os jogadores vão fazer antes de começarem as suas ações é escolher então as cartas táticas, tá? Se você estiver jogando com um dummy player, o jogo vai dizer como o dummy player recebe a carta tática dele e em que ordem ele recebe, tá? Agora, num jogo entre jogadores, aquele jogador com a menor fama escolhe primeiro a sua carta tática. Isso mesmo, dentre essas cartas táticas ele vai escolher uma para ele. As cartas táticas vão do número 1 ao 6, onde a numeração indica a ordem de iniciativa que os jogadores vão jogar no seu turno. E também cada carta tem uma habilidade, né, onde eu considero que as que são mais altas, por exemplo, a 6, você vai ser um dos últimos a jogar, mas ela possui uma habilidade aí bem forte que te dá uma jogada, né, um turno extra no jogo, que é uma habilidade muito boa, enquanto ser o primeiro jogador, por exemplo, não te dá nenhuma habilidade, ok? Como essas cartas são geridas, se elas são descartadas entre rodadas e outros efeitos dela também são dados por conta do cenário que você estiver jogando. Vai depender do cenário que você estiver jogando, como essas cartas vão ser geridas. Mas a compra delas de dia você usa as de dia, de noite você utiliza de noite, ok? O jogador com a menor fama começa escolhendo e assim sucessivamente na ordem de fama aí os jogadores escolhem suas cartas táticas. Feito isso, galera, montado aí esse setup, né, inicial aqui de Mage Knight, você já está quase pronto para começar a sua partida em Mage Knight, tá? Você precisa agora então separar as fichas de monstro, tá vendo? O jogo vem com várias fichas de monstro, você vai separar todas elas numa área de jogo que fique de fácil acesso aí a todos os jogadores, para que você possa comprar as fichas de monstro no jogo e colocar elas no tabuleiro quando for especificado. E também as fichas de ruína, tá, galera? Que são essas fichas amarelas aqui, ficam aí
de fácil acesso no jogo para que você possa comprá-las. Setup preparadíssimo aí então. Agora vamos montar as peças de tabuleiro de acordo com o cenário, não é? E poder aí começar uma partida de Mage Knight, aonde eu vou iniciar com as explicações das regras que você tem aí dentro do jogo. Vamos lá então, galera, aqui ó, vamos passar agora, né, para jogabilidade aí do Mage Knight, tá? Vamos falar da jogabilidade do Mage Knight, tá? No seu turno, né, na sua vez, em Mage Knight, você tem a opção de fazer o seu turno ou de descansar, tá, galera? Vamos falar aí primeiro da fazer o seu turno. Fazendo o seu turno em Mage Knight, você pode se movimentar. Você pode se movimentar e fazer uma interação, se movimentar e lutar, ok? Você pode aí não se movimentar e lutar direto, ou não se movimentar e fazer uma interação direto. Isso aí vai depender muito, né, das suas cartas, né, da sua mão aí. O que você não pode fazer é se movimentar, lutar e se movimentar novamente, se movimentar, fazer uma interação em um local e andar novamente, ou lutar e andar, ou fazer uma interação e andar. Por quê, galera? Toda vez que você faz uma ação em Mage Knight, você encerra o seu turno, ok? Uma ação em Mage Knight sempre encerra o seu turno. Isso quer dizer, no seu turno você sempre tem movimento e ação. Só que se você fizer a sua ação antes do seu movimento, você encerrou o seu turno, independente de qual seja a sua ação, lutando ou interagindo aí, né, com o povo local, ou até mesmo com cartas que dizem como uma ação, façam tal coisa. Então você só pode fazer uma ação no seu turno em Mage Knight, beleza, galera? Você vai pegar aí essa tile central que tem um portal, tá vendo? Tem esse portalzinho de pedra aqui. Se você estiver jogando aí, né, solo ou com dois jogadores, você pode pegar essa parte que tem mais água, né? Ou se você estiver jogando com mais players, você pode pegar essa parte que tem mais áreas em volta do portal aqui, tá? E você vai posicionar, não é, essa tile aqui, né? Obviamente com a água virada para baixo aqui, porque você vai construir o seu mapa a partir dessa posição, ok? O seu personagem você vai colocar no portal, porque é a sua vez de jogar. Você vai comprar o seu número inicial, né, de mão do seu deck, que nós já vimos aqui que no nível 1, não é? São 5 cartas. Então você vai comprar 5 cartas. E dessas 5 cartas você então vai poder fazer a sua ação, como eu disse, né, de acordo com as suas cartas, se movimentando, usando influência, atacando inimigos. É isso que você pode fazer em Mage Knight durante o seu turno. Lembrando que uma ação sempre cancela o seu turno. Cancela não, encerra, não é o seu turno. Então pense bem antes de fazer a sua ação. Se movimente, faça tudo o que você precisa antes de realizar a sua ação, seja de luta, seja de interação com o local, ou seja até mesmo por meio de cartas. Jogando aí então as suas cartas básicas em Mage Knight, tá? As cartas básicas, pessoal, assim como as cartas de ação avançada, como eu já tinha mostrado, tem um íconezinho aqui que mostra quando elas podem ser usadas durante o movimento, durante o combate, durante uma ação de cura, tá, ok? Então você precisa ficar atento, né, a esse tipo aí de ação. Lembrando que cura nunca pode ser jogado durante um combate, tem que ser antes do combate, tá, pessoal? Então você também pode empilhar efeitos, né? O que seria isso? Jogar várias cartas que concedem a mesma coisa para gerar um número específico de pontos. Por exemplo, eu tenho a marcha, que pode me dar 2 pontos de movimento, e o vigor, que pode me dar mais 2 pontos de movimento. Eu poderia jogar essas duas cartas ganhando 4 pontos de movimento. E agora eu posso decidir como gastar os meus pontos de movimento. Lembrando que aqui eu tenho um diagrama, o quanto custa cada terreno para mim entrar. E também o jogo vem com esse resuminho aqui, né? Que também mostra quanto custa em cada terreno para que eu possa entrar. Então, se eu tivesse gerado 4 pontos de movimento aqui, eu poderia, por um exemplo, entrar nessa floresta que custa 3 pontos de movimento, não é?
e à noite ela custa 5, tá vendo? Tem alguns terrenos que tem esse efeito, de dia ela custa um valor e à noite ela custa outro valor, de dia ela custaria 3, então eu poderia concluir um movimento de 3 jogando essas duas cartas porque eu consegui 4 pontos de movimento. Esse 1 ponto de movimento meu sobressalente, se eu não gastar ele nesse turno, ele não vai para a próxima rodada, tá galera? Não, nada que eu não gastei nesse turno vai acumular para mim na próxima rodada. Então esse ponto aqui ficaria sobrando. Ou eu poderia jogar, tá? Tem uma regra muito legal a Mage Knight, você pode jogar qualquer carta de lado, ou seja, qualquer carta que dê qualquer efeito, você pode jogar ela de lado assim, para que ela acrescente movimento 1, ataque 1 ou bloqueio 1, tá? Ou 1 de influência. Então qualquer carta jogada de lado pode acrescentar isso. Então eu poderia jogar essa carta aqui para somar mais 1 a 1 ponto de movimento meu que havia me sobrado e conseguir aí 2 pontos de movimento. E com esses 2 pontos de movimento eu poderia fazer uma exploração, tá galera? Que eu vou explicar aí como é que funciona essa exploração. Então galera, se eu fizesse isso, né, utilizasse esse ponto adicional de movimento para me gerar mais um ponto de movimento, eu poderia explorar. Como funciona explorar? Toda vez que eu estou no fim, né, do mapa, ou seja, adjacente a uma borda da mesa, eu posso explorar pagando um custo de 2 de movimento. Então eu compro uma nova tile da pista de da pilha de tiles disponíveis para a missão e eu vou posicionar essa tile na posição que eu achar mais conveniente dentro do espaço que eu estiver adjacente, ok? Então eu poderia posicionar essa tile aqui ou aqui, pois eu estou adjacente a esses dois lados, mas eu não poderia posicionar essa tile aqui, por exemplo, ou aqui, uma porque eu tenho água e outra porque eu não estou adjacente aqui. Como eu posiciono uma tile, eu preciso referenciar o número, tá, da tile com o número aqui com a letra, né, no caso A aqui, da tile inicial, tá? Deixa eu tentar aproximar para mostrar melhor. Tá vendo que aqui a gente tem um Azinho, tá? Então eu tenho que referenciar, ó, no mesmo sentido. Tá vendo que os símbolos se encaixam, né? Tá vendo que a bolinha formou outra metade da bolinha e a estrela aqui também. Ou se eu quisesse fazer isso deste lado, seria também dessa forma. Tá bem intuitivo, os símbolos se encaixam aqui, né? Não deixando aí muita margem para erro. Então eu poderia ter feito essa exploração aqui, né? Esse movimento e ter explorado aqui a minha próxima tile. Se eu ainda tivesse mais movimento, se eu tivesse, por exemplo, gerado aqui com essa carta mais 2 de movimento, eu poderia ainda continuar meu movimento vindo até aqui. Ou até mesmo jogando essa carta de 2 de movimento e essa virada de lado, conseguindo mais 3 pontos de movimento, eu poderia vir até a colina aqui que custa 3 pontos de movimento, onde eu tenho uma mina de cristal, tá? Que tem um efeito aí, como eu disse, cada desenho desse, né, aqui no mapa tem um efeito que é descrito por essas cartinhas. Nós não vamos entrar em detalhe dessas regras, tá? Vamos nos atentar aí mais nas regras aqui mesmo, fundamentais do jogo, tá? Então, aí um bom exemplo de movimento e eu acabei usando todas as cartas que eu tinha na mão para conseguir fazer esse movimento que viriam para o meu descarte. Eu encerraria a minha rodada. Se houvesse outro jogador, seria a vez dele de jogar. Se não houvesse, seria a vez do dump player, né, ou o jogador fictício que compraria as 3 cartas dele e o turno retornaria para mim, tá? E assim que eu encerro a minha jogada, eu já refaço a minha mão comprando um número de cartas necessário para que eu volte a ter o meu limite de mão, que é 5. Então eu teria novamente aqui 5 cartas na mão, pronto para fazer a minha próxima jogada em Mage Knight. Lembrando que toda vez que você explora um mapa, você precisa se atentar
Se você encontrar esse ícone da espadinha, que são inimigos irracíveis, você precisa colocar este inimigo irracível revelado ali no mapa, tá? Ainda falando sobre a nossa regra de movimentos, eu posso durante o meu movimento passar por outro jogador, tá? Andar através dele, mas eu não posso parar no mesmo espaço que ele, porque isso iniciaria um combate com o outro jogador. A menos que seja isso que eu queira, eu não posso fazer isso. Mesmo que eu esteja jogando cooperativo, eu nunca posso terminar o meu movimento no espaço de outro jogador. Tá ok, galera? Outra coisa a respeito do movimento: se eu estiver em um espaço adjacente a um inimigo irracível, ou seja, um inimigo que está no mapa, que não está dentro de uma dungeon, dentro de um calabouço, dentro de uma torre de mago, dentro de um forte, ou seja, o inimigo que está no mapa, né, um inimigo errante. Se eu estou adjacente a ele e eu fizer um movimento para outro espaço que eu fique adjacente a ele, eu disparo um combate, eu disparo uma luta. Eu sou obrigado a enfrentar esse inimigo quando eu terminar o meu movimento aqui. Diferentemente, se eu fizesse esse movimento para trás, então eu não fui para um espaço adjacente a ele, eu não entraria em combate com ele, ou para esse outro espaço aqui, por um exemplo, ou para este outro espaço aqui também. Eu não precisaria então enfrentá-lo, mas se eu sair de um espaço adjacente a um inimigo irracível e ir para outro espaço adjacente ao inimigo irracível, eu tenho que enfrentá-lo. Vou aí disparar um combate com este inimigo. Beleza, então, galera, esse aí é o movimento em Mage Knight, tá? Eu não considero que tem muitas complicações nessa questão, tá? Temos alguns locais que você pode ver aqui, ó, que tem um X, né? Por exemplo, o lago e as montanhas, que são áreas que você não consegue atravessar com movimento normais, mas há cartas aí, né, principalmente nas cartas de ação avançada, que você consegue cruzar montanhas, você consegue cruzar lagos, enfim, o restante das regras são dados mesmo aí por essas cartas, tá, pessoal? Então, basicamente, o nosso movimento em Mage Knight é isso aí. Vamos falar agora um pouco da interação, né, com vilarejos, enfim, a interação em si com as localidades que estão disponíveis no mapa, tá? Vou continuar simulando aqui um jogo para nós absorvermos melhor as regras, tá? Eu vou tentar chegar aqui nesse vilarejo com as cartas que eu tenho à minha disposição, tá? Eu tenho uma carta aqui à minha disposição que eu posso gerar 2 pontos de movimento, que é a marcha, né? Eu vou usar essa carta, só que eu vou escolher gastar aqui uma mana dourada para que eu possa dar o poder de movimento 4 para essa carta, porque eu quero me mover 2 custos aqui, mais 2, 4 para parar neste vilarejo. Feito isso, feito o meu movimento, eu teria a opção de explorar mais este mapa, nessa área, ou eu tenho a opção de interagir com esse vilarejo que eu estou aqui em cima, que vai ser o exemplo que eu vou dar agora. Eu vou gastar a minha ação para fazer a interação com o vilarejo. Neste vilarejo, eu posso interagir de modo que eu possa recrutar uma unidade, tá? Ou seja, eu posso comprar uma nova unidade de acordo com as unidades que estivessem disponíveis, né? Como eu mostrei, né, no começo do jogo, que nós abrimos aí 3 unidades, né? No início lá, deixando disponível. Essa unidade aqui, os besteiros de Utem, você pode reparar aqui que ela pode ser comprada num vilarejo. Então, num custo de 6 de influência, eu vou tentar comprar essa unidade aqui para mim, pois eu quero essa unidade. Então, eu vou pegar as minhas cartas disponíveis aqui e eu quero tentar gerar 6 de influência. Essa carta aqui me concede 3 de influência se eu descartar outra carta junto. Muito bem. Mas essa carta aqui pode me conceder um marcador vermelho, que é o que eu vou fazer. Eu vou jogar esta carta
para ganhar um marcador vermelho. Lembre-se que os marcadores têm que ser utilizados nesse turno. Por isso, eu vou escolher usá-lo já nessa nova carta aqui, que eu preciso descartar uma carta junto com ela, ok? E eu vou ganhar 5 de influência. Vou jogar essa carta virada de lado para me dar mais 1 de influência, totalizando 6 de influência, o valor do aliado. Então eu usei a ação e consegui então comprar este aliado, os besteiros de Utem, para mim. Essa é uma das interações que eu posso fazer no vilarejo também, de acordo com essa cartinha. Tá vendo que eu disse que cada local tem umas ações específicas? Eu poderia pagar 3 de influência para curar um ferimento meu. Eu também poderia, se eu quisesse, perder aqui um de reputação. A minha reputação ia cair e eu ia saquear esse vilarejo, ia botar o terror nesse vilarejo, só que eu ia conseguir comprar 2 cartas, né? Eu ia comprar 2 cartas aí do meu deck aqui de ações. Beleza, galera? Então, não tem muito segredo, tá? A interação é isso aí. Lembrando que isso foi uma ação. Então, o meu turno encerrou. Esse dado aqui, vermelho, que eu gerei do poder de outro dado, ele é retirado do jogo. E o dado que eu usei para pagar o movimento, eu rerolo esse dado e devolvo ele para a fonte aqui, para que outros jogadores possam usar. E também descarto todas as minhas cartas aqui que eu utilizei. Refaço novamente a minha mão com 5 cartas. Seria a vez do próximo jogador e eu iniciaria aqui um novo turno. Então, tá? Interação com os locais aí não tem muito segredo, não é? Eu comprei aqui a unidade porque eu podia comprar no vilarejo, poderia ter feito outras ações. E se eu quisesse, eu também poderia ter explorado mais esse mapa aqui ainda. Vamos lá então, galera. Vamos simular um combate aqui em Mage Knight, para que eu possa tentar explicar aí para vocês, né, como funcionam as regras de combate em Mage Knight, tá? As regras de combate em Mage Knight são consideradas complexas por alguns, por outros não. Eu não acho um combate complexo, tá? Eu acho um combate aí normal, tá? Não vou dizer simples porque eu acho que tem jogos que são muito mais simples, mas eu acho que se explicado da maneira correta, o combate em Mage Knight pode ser muito mais fácil do que muitas pessoas pintam aí que ele é tão difícil, tá? A primeira coisa é que independente, tá, galera, do tipo de ataque que você for usar no seu inimigo, o fato de atacar a distância no Mage Knight muitas vezes confunde com a posição da sua miniatura, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Imagine se você já jogou aqueles RPGs de videogame, quando você encontra um inimigo no mapa e a tela muda e você entra para uma tela de batalha, tá? Se você tentar visualizar essa imagem, vai ficar de mais fácil o entendimento para você, tá? Para você lutar com o inimigo, se ele for um inimigo irracível de mapa, você precisa estar adjacente a ele, independente de qual tipo de ataque você vai utilizar. Ou você precisa ter feito um movimento que vá para um espaço que continue adjacente a ele. Você lembra? Nós falamos sobre isso. Ou até mesmo ter entrado no espaço dele ali para enfrentá-lo. Independente do tipo de ataque que você pretende usar, você sempre tem que estar nessas condições para lutar. Se você fosse enfrentar esse inimigo por outros motivos, invadindo aí uma torre de mago, invadindo um forte, tem aí poucas coisas que mudam na regra em si. O combate continua sendo o mesmo. Então, suponhamos que eu estou adjacente a esse inimigo aqui e eu vou tentar derrotá-lo, tá? Vamos aqui analisar a ficha de um inimigo. Aqui em cima nós temos a armadura desse inimigo, tá? Mais aqui no canto, simbolizado por essa mãozinha, nós temos a força, o dano do inimigo. Neste outro canto, onde temos essa gota verde, são efeitos, status e habilidades que esse inimigo pode causar. E aqui a quantidade nessa bandeirinha vermelha de experiência que o nosso inimigo vai nos dar se nós derrotarmos esse inimigo. Tá, galera? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente aí,
que essa armadura é o quanto eu tenho que causar de dano para derrotar esse inimigo. O valor alvo, ou seja, 5 ou mais de dano para derrotá-lo. Só que eu tenho que levar em consideração que ele vai me bater 3. Muito bem, como funciona então o combate em Mage Knight? Toda vez que eu entrar no combate, eu tenho a chance de atacar o inimigo primeiro, tá? Como eu faço isso? Usando ataques à distâncias ou ataque de cerco, cartas que dão essa habilidade. Isso não quer dizer que eu tenho que estar à distância do inimigo, tá? Lembra, vamos tentar mentalizar aí que nós estamos, né, entramos na batalha com esse inimigo e ele está correndo para cima de mim e eu tenho a chance de atacá-lo antes com ataques à distância, tá? Ou ataques de cerco. Então eu posso combinar qualquer número de ataque à distância ou ataques de cerco para atacar este inimigo primeiro. Vocês podem ver aqui que eu tenho essa carta, que se eu pagar uma mana branca, né, ó, eu vou adicionar ataque à distância 3, né? Mas ainda não é o suficiente para matarmos o nosso inimigo, porque ele tem 5 de armadura. Mas o nosso Besteiro de Utem, a nossa unidade que a gente comprou, ele tem aqui uma habilidade que dá ataque à distância 2. Logo, se eu utilizasse o Besteiro de Utem, aqui, colocasse o token sobre ele, para utilizá-lo, ganhando ataque à distância 2. E se eu tivesse uma mana branca aqui na nossa reserva de mana, eu poderia pagar essa mana pagando o efeito de ataque à distância 3, totalizando 5 pontos de ataque. Eu acertaria esse inimigo antes que ele chegasse até mim e derrotaria ele, porque a armadura dele é 5. Eu não levaria nenhum ataque, porque não deu tempo de ele chegar até mim. Ataque à distância e ataque de cerco em Mage Knight é representado dessa forma, uma vantagem que você tem ao atacar o inimigo. Mas, se eu não tivesse essa carta em mãos, ou se eu não tivesse a mana para pagar, enfim, se eu não tivesse condições de realizar esse ataque à distância ou de cerco no inimigo, ele se aproximaria de mim e então ele bateria em mim primeiro. Então, a primeira coisa a se verificar numa batalha em Mage Knight é: eu tenho ataque à distância? Consigo fazer um ataque à distância ou de cerco? Se a resposta for sim, e o meu ataque matar o inimigo, a batalha termina e eu recebo ali a experiência por aquele inimigo. Se a resposta for não, o inimigo então se aproxima de mim e vai me atacar. Então eu preciso bloquear este inimigo ou não, não é? Nós estamos vendo aqui que este inimigo causa 3 pontos de dano. Porém, ele causa veneno, né? Essa gotinha aqui indica que é veneno. Esse inimigo vai me causar esses 3 pontos de dano com veneno. Como funciona? Se eu não conseguir bloquear este ataque por completo, eu vou levar essa quantidade de dano. Lembrando que eu possuo armadura 2, ok? Então, como eu faço esse cálculo? Suponhamos que eu não consegui bloquear esse ataque e eu vou tomar 3 pontos de dano desse inimigo. 3 menos 2 da minha armadura, sobra 1. Então ele me bateu, eu levei uma carta de ferimento, ok? Só que ainda sobrou 1 ponto de dano dele, porque ele tinha 3, bateu na minha armadura que era 2, tirou 2 desses 3, ó, me perdi nos dedos aqui, quase deu nó. Tirou 2 desses 3, a minha armadura zerou e ele ainda tinha 1 ponto de dano sobrando. Quer dizer que esse 1 ponto de dano ainda entra em mim, então eu levo mais um ferimento. Porém, como ele tem a habilidade especial veneno, eu preciso colocar um ferimento adicional para cada dano que eu levei no meu descarte. Esse dano vai para minha mão e o dano do veneno vai para o meu descarte, sujando então o meu deck. Outro modo de fazer o cálculo da sua armadura, mais rápido, mas para alguns pode ser mais complicado. Divida a quantidade de dano que está vindo pelo seu valor de armadura arredondado para cima, é a quantidade de dano que você vai levar. 3. O ataque do nosso inimigo é 3.
dividido por 2, que é a minha armadura, 1,5, arredondado para cima, 2 pontos de dano. Levei 2 pontos de danos adicionais porque esse inimigo causava veneno e esse dano adicional vai no meu descarte. Ok? Simples, não tem segredo, é assim que você recebe dano em Mage Knight. Mas e se eu quiser bloquear esse ataque? E se eu não quiser levar este ataque? Eu posso jogar cartas com valor de bloqueio que chegam igual ou a mais, né, ou superior do que o ataque do nosso inimigo aqui, não é? E o nosso inimigo aqui tem 3 de ataque, tá? Então eu preciso bloquear 3. Eu tenho aqui uma carta que chama Determinação, que eu posso usar a parte de cima dela, aqui, para bloquear 2, ou a parte de baixo, se eu utilizar uma mana azul, para bloquear 5. Se eu bloquear 2, não resolve, tá, galera? Eu preciso fazer o bloqueio do ataque inteiro. A ideia em Mage Knight de que, se o inimigo tem 3 de ataque, e eu jogo um bloqueio 2, então eu defendi 2 e só vai passar 1 em mim, não existe. Ou você bloqueia todo o dano, ou você não bloqueia nada, ok? Então eu preciso jogar cartas de modo que eu bloqueie todo o dano que o inimigo causaria em mim. Então, eu poderia aqui nessa situação jogar esta carta pagando uma mana azul que eu tenho na fonte disponível para receber bloqueio 5, o que é o suficiente para bloquear o inimigo que está atacando com 3. Então eu teria ali conseguido me defender do ataque dele e agora, após o ataque dele, eu tenho a chance de contra-atacar. Eu também teria a opção, pessoal, de não bloquear este ataque e escolher causar o dano na minha unidade, tá? E aí eu faria a conta da mesma forma. A minha unidade tem 4 de armadura, tá? Eu dividiria 3 por 4, que é o ataque do monstro, né? Daria aí algo em torno de 0, alguma coisa. Arredondado para cima daria 1 ponto de dano na minha unidade. Porém, uma unidade ferida não pode ser mais utilizada em combate. Então a minha unidade estaria ferida e eu não poderia mais utilizar ela em combate. Então não sei se seria uma boa alternativa fazer isso, né, e perder a minha unidade. Mas é uma opção, você pode atribuir danos à sua unidade também dessa forma, de modo que o dano não entre em você, tá, galera? Mas eu vou então continuar com o nosso exemplo aqui, bloqueando 5, tá? Defendi o ataque dele de 3 e agora é a minha vez de contra-atacar, tá, galera? É a minha vez de contra-atacar. Eu vou atacar este inimigo e eu preciso causar 5 pontos de dano nele, não é? A armadura dele é 5. Então, eu vou usar aqui a habilidade de cima da minha unidade, os meus besteiros de Utem, que me dão um ataque 3. E eu vou escolher jogar mais 2 cartas jogadas de lado, onde cada um vai me conceder mais 1 de ataque, totalizando 5. O que é o suficiente para eu destruir aqui a armadura desse inimigo e eliminá-lo, matar este inimigo. Então eu receberia esses 3 pontos de experiência, tá, do meu inimigo. E também, por ele ser um inimigo irracível, como eu disse, isso é um detalhe de mapa, tá, pessoal? Então eu não vou entrar muito em detalhe nessas regras. Eu ganharia 1 de reputação aí por ter matado um inimigo irracível, tá? Mas o combate basicamente é isso. O que pode complicar muito o combate em Mage Knight são os muitos modificadores que o jogo tem. Como vocês viram, veneno, resistência física, inimigo fortificado, né? Se o inimigo estiver fortificado, por um exemplo, você não pode usar ataques à distância nele, somente ataque de cerco. E se o inimigo estiver duplamente fortificado, por um exemplo, você não pode usar nem ataque à distância, nem ataque de cerco neste inimigo, tá? Mas isso é só na fase de ataque à distância e ataque de cerco. O que você está querendo dizer com isso, Alucard? Vou mostrar novamente aqui o nosso exemplo. Suponhamos, tá, que o meu besteiro de Utem, eu só tenho ataque à distância 2, tá, pessoal? Ó. Eu só tenho ataque à distância 2,
não é o suficiente para derrotar a armadura desse cara, né? A armadura dele é 5. Então, na fase de ataque à distância e ataques de cerco, eu não usei esse ataque à distância. Esse inimigo me atacou, eu bloqueei ele como eu havia feito aqui, lembra? Que eu usei a mana. E agora é a fase de ataque, a minha fase de ataque. Agora já é corpo a corpo, né? Esse inimigo já chegou em mim, eu não tenho mais a vantagem da distância. Isso não impede, eu posso neste momento usar qualquer número de ataque. Seja eles ataque normal, ataque à distância ou ataque de cerco. Nesse momento eu posso combinar qualquer número desses ataques de modo a tentar destruir a armadura do meu inimigo. Isso não quer dizer, se esse inimigo fosse fortificado, não quer dizer que agora eu não poderia jogar ataque à distância nele. Eu só não posso jogar o ataque à distância nele na primeira fase, que era a fase de ataque à distância e ataque de cerco. Nessa segunda fase, eu poderia combinar esses dois de ataque à distância do arqueiro de Utem, com mais 3 cartas minhas jogadas de lado, dando mais 1 cada uma de ataque, que não são à distância, são ataques normais, mas combinados com o meu mais 2 à distância, daria os 5 de armadura e também matar esse inimigo da mesma maneira. Tá, pessoal? Uma grande confusão aí em Mage Knight é esse detalhe de ataque à distância e ataque de cerco. No jogo existe uma fase para isso. Na fase de ataque à distância e na fase de ataque de cerco, eu só posso usar ataques à distância e de cerco. E posso combinar entre eles ataque à distância com ataque de cerco, de modo que eu derrube a armadura do meu inimigo. Passado essa fase, na fase em que eu vou atacar o inimigo após o inimigo ter me atacado, eu posso combinar qualquer número de ataques, seja à distância, de cerco ou ataque comum, de modo que eu consiga derrotar o meu inimigo. E aí então eu não recebo mais a vantagem de atacar o inimigo primeiro, porque ele já me atacou. Compreenderam? O ataque à distância, então, em Mage Knight, ataque de cerco, é só uma vantagem que você tem antes do inimigo chegar a você. Depois que ele chegou em você, você pode combinar qualquer número de ataque para derrotar esse inimigo em questão. Como eu disse, tem uma série de modificadores em Mage Knight. Não dá para ficar entrando em detalhe de todos, é muita coisa, né? Por exemplo, resistência física é básico, tá, galera? Se o inimigo tiver resistência física e seu ataque for físico, não tiver um elemento mágico, você precisa de 2 para 1 para causar dano nele. O que quer dizer? Cada 2 pontos de dano que você causar vai valer 1 só. Então, se o inimigo ter... Suponhamos que esse inimigo aqui, que tem 5 de armadura, tivesse resistência física. Eu ia precisar de 10 pontos de dano para matar ele. Porque cada 2 de ataque meu vai valer 1 só. Então eu precisaria juntar 10 de ataque para conseguir derrotar esse inimigo, tá, galera? Pode acontecer perfeitamente de eu não derrotar o inimigo, eu sair daqui espancado, esse inimigo continua aqui. Pode acontecer de eu só conseguir me defender dele e não conseguir atacar ele, tá? Mas isso aí você tem que pesar muito bem antes de entrar no combate, para você não fazer um turno aí que não seja efetivo em Mage Knight, que é muito importante nesse jogo você ser efetivo. Beleza, galera? Tentei explicar a fase de combate aí da forma mais simplificada possível, tá? Ou seja, da forma que eu acredito que é a melhor forma de entender. Porque esse monte de modificador que o jogo tem, você vai aprendendo conforme você vai jogando, né? Conforme você vê um modificador no inimigo, você corre lá no livro, vê o que aquele modificador faz, e aí você aplica ele no combate aí em questão. Beleza, galera? Esse aí então é o combate aí em Mage Knight. Eu não vou focar no combate jogador contra jogador, tá? Talvez eu faça isso num outro vídeo aí, falar sobre o combate PVP, né, de jogador contra jogador. Não muda muita coisa, tá? Não altera muito aí o que a gente viu, a essência do combate aí é quase a mesma. Beleza, galera? Então essa aí então foi os detalhes aí do combate em Mage Knight. Falou de combate em Mage Knight, você provavelmente pode levar danos e ninguém vai querer ficar com dano na mão, porque esse dano aqui vai sujar o seu deck e você pode tentar querer se curar desse dano aí, tá, galera? Como funciona a cura em Mage Knight, tá?
Toda ação de cura em Mage Knight cura somente cartas que estão na sua mão, tá, pessoal? Se você jogar uma carta que cura, tá? Tem algumas cartas aqui que dão, né, a habilidade de cura, ó. Essa carta aqui cura 1 na ação de cima, na ação de baixo, né, que é a ação vitaminada, aí o termo de D&D, a ação aí mais efetiva, né, a ação avançada, te cura 2, tá? E para você fazer essa cura, os ferimentos tem que estar na sua mão, né? Onde cura 1 ferimento, cura 2 ferimento. Se esses ferimentos já estiverem no seu descarte, você não pode curá-los de lá do seu descarte dessa forma. Você só consegue curar as cartas que estão na sua mão. O mesmo vale para a ação, por exemplo, no vilarejo. Quando eu compro pontos de cura no vilarejo, eu só posso curar as cartas que estão na minha mão. Não posso curar cartas que estão no meu descarte, tá, pessoal? Se eu for curar uma unidade minha ferida, tá, eu tenho que gastar 1 ponto de cura por nível da unidade. Como a minha unidade é nível 2, então para mim tirar um ferimento dela, eu teria aí que pagar 2 pontos de cura para curar a minha unidade, tá, pessoal? E eu posso sim tirar cartas de ferimento do meu descarte com ações de curas mais específicas. Por exemplo, uma clareira mágica. Quando você termina o seu turno em uma clareira mágica, você pode curar, tá? Você pode aí curar uma carta de ferimento tanto da sua mão quanto da sua pilha de descarte. Isso não é o mesmo que uma cura, tá? E esse efeito não pode ser combinado com outros efeitos de cura. A clareira ali não é um efeito de cura diretamente que eu poderia, por exemplo, combar com o efeito dessa carta, mas por meio da clareira mágica eu posso remover uma carta de ferimento do meu descarte, limpando aí, né? Porque essas cartas vão voltar para minha mão, né? Daqui a pouco, quando eu terminar todas as minhas jogadas. Então funciona assim a cura em Mage Knight. Então, pessoal, como eu disse no começo, né, você pode fazer um turno, né, uma ação normal em Mage Knight, e você também pode descansar. Por que eu descanso em Mage Knight, tá, pessoal? Suponhamos então que eu tinha ficado aí, né, com esses 2 pontos de dano daquele combate lá que a gente travou, e agora a minha mão está nessa situação, né? Eu tenho uma carta e 2 cartas de ferimento. Eu poderia agora, ao invés de fazer a minha ação normal, fazer um descanso, tá? Se eu fizesse esse descanso, pessoal, eu não posso me movimentar, não posso fazer nenhuma ação nesse turno. Mas eu ainda posso jogar cartas com efeitos especiais e cartas de cura, por exemplo, ou usar ações de locais com efeito de final de turno, como a clareira, né, que no final do turno eu curaria um ferimento lá do meu descarte, tá? Então, eu estou escolhendo descansar. Quando eu descanso, eu preciso descartar uma carta que não seja uma carta de ferimento. Então eu posso descartar quantas cartas de ferimento eu quiser, tá? Da minha mão. Vendo que isso não é uma cura, porque as cartas foram todas para o meu descarte e elas podem voltar para mim mais tarde. Velhos ferimentos podem voltar a abrirem aí conforme eu progrido no jogo, conforme eu tenho a minha progressão no jogo. Então isso não é uma cura, é apenas a ação de descanso, tá, pessoal? Se eu não tivesse nenhuma carta de que não fosse ferimento, né, na minha mão aqui para fazer esse descanso, eu teria que fazer um descanso lento, tá, galera? Se minha mão tivesse assim, por exemplo, eu teria que descartar uma carta só de ferimento para no próximo turno poder descartar a outra e assim sucessivamente, tá? Isso normalmente acontece quando você é exaustado. Um Mage Knight exaustado, galera, é quando tudo que ele tem na mão dele são cartas de ferimento, tá vendo? 5 cartas de ferimento, que é o meu limite de mão, de acordo com o meu nível, tá? 5 cartas de ferimento, então eu tô exaustado. Você pode ver que eu não tenho nenhuma carta que não seja ferimento para eu descartar, para eu poder descartar todos os meus ferimentos. Então nessa situação eu tenho que descartar apenas um dos meus ferimentos e passar o meu turno.
tá? Lembrando que eu ainda posso usar efeitos especiais das minhas unidades. Se as minhas unidades curassem, eu poderia aproveitar isso agora para me curar. E também poderia usar ações de final de turno, como da clareira mágica ali, né? Que eu posso também me curar. Mas então esse é o efeito de estar exaustado. Você praticamente perde a sua rodada inteira. Beleza, galera? Olha, eu acho que esse é bem um conceito básico do Mage Knight, tá? Depois, como eu disse, eu vou fazer uma gameplay explicando melhor, né, como funciona o Mage Knight, mostrando na prática, né, jogando para vocês verem, tá? Quando você upa de nível em Mage Knight, quando você upa no nível par, né, você escolhe, né, uma carta de ação, das ofertas de ação, como eu já disse, e também você compra 2 poderes, dos poderes disponíveis do seu personagem, e você escolhe um deles para ficar com você, tá? E o outro vai para a pilha de poderes compartilhados, tá, galera? Esse poder que vai para a pilha de poderes compartilhados, ele pode ser adquirido por outros jogadores ou até mesmo por você mais tarde, tá ok? E se você, quando você upa nesse nível par e você quiser escolher, né, um dos poderes da sua pilha de poder compartilhado, tá, pessoal? Aí você é obrigado a ficar com a última carta disponível lá na pilha de cartas de ação avançada disponíveis, né? Que são aquelas 3 cartas aqui que a gente tem disponível das cartas de ação avançada. Você é sempre obrigado a ficar com a última carta, ok? Basicamente é isso daí. Vou explicar agora então o fim da rodada, como você faz o setup aqui no fim da rodada para poder iniciar aí uma nova rodada, né, ou um novo dia aqui em Mage Knight. Então, galera, ó, anunciou, né, o fim do jogo, o fim da rodada aí, né, ou seja, o dumb player ou jogador fictício não tem mais cartas, né, anunciou o fim da rodada, ou mesmo um jogador, né, não tem mais cartas e anuncia o fim da rodada. Todos os outros jogadores terminam, né, uma última jogada, um último turno, até que chegue em quem anunciou o fim da rodada. Então a rodada termina, tá? Quando uma rodada termina, você precisa seguir esse setup aqui. A primeira coisa é virar o tabuleiro de dia para a noite, tá, pessoal? Agora ficou a noite. Rerolar os 3 dados da fonte, colocá-los aqui na fonte, ok? As ofertas de unidade, retira todas as que estão disponíveis, tá? Independente se alguém comprou ou não comprou unidade, tá ok? Compra mais 3 novas unidades, deixa disponível aqui novamente para essa rodada as 3 novas unidades. A última carta do deck de ação avançadas é retirada. Se tiver jogador fictício, vai para o deck do jogador fictício. Se não tiver jogador fictício, vai para o fundo do deck aqui avançado. Desloca todas as cartas aqui, compra uma próxima. Mesmo processo no deck de feitiços, tá, pessoal? Essa carta aqui vai para o fundo do deck de feitiços. Se tiver jogador fictício, lembra de adicionar o cristal da cor da carta, tá? No deck dele. Bota essa daqui por baixo. Desce as outras. Coloca aqui, beleza? Lembra de distribuir as cartas táticas novamente, porque se fosse dia agora vai ser noite, se fosse noite vai ser dia. Distribui as novas cartas táticas. É criado então uma nova ordem de iniciativa de acordo com as cartas táticas distribuídas e uma nova rodada se inicia então em Mage Knight, beleza, galera? Esse aí então foi a explicação das regras de Mage Knight. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, tenham conseguido compreender aí, tá? Mage Knight, ele parece ser difícil, mas ele não é tão difícil quanto ele parece. Na verdade, o manual é muito ruim, tá? Para você achar as coisas no manual é muito difícil. Então isso dificulta bastante o jogo, tá? Deixa o jogo aí mais difícil do que ele verdadeiramente é, tá? Vou trazer aí uma gameplay bacana pra gente, jogando Mage Knight, explicando aí pra gente ver o jogo rodando, né, na prática, que eu acho que ajuda bastante a assimilar as regras.
E então é isso aí, aquele abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o like, se inscreve no canal aí que ajuda bastante e até a próxima.